Reinaldo Miguel Silva Ventura nasceu em Vila Nova de Gaia, é um ex-jogador e treinador de hóquei patins, mundialmente conhecido pelos amantes do desporto. É conhecido pelo seu currículo a nível nacional e também internacional. Jogou em Portugal no Futebol Clube do Porto, no Juventude de Viana e também no Hóquei Clube de Barcelos. Também jogou em Itália. Reinaldo, muito obrigado por ter aceito este convite. Queria começar, antes de passarmos para o assunto principal desta entrevista, que é a saúde mental no desporto, perguntar-lhe como é que este amor pelo hóquei começou. Olha, começou muito cedo, com 3 anos de idade. Eu nasci nos Carvalhos, portanto é uma zona que tenho uma paixão tremenda pela modalidade. E na altura o meu padrinho era treinador, os meus primos jogavam todos, o que acabou por levar a esta proximidade com esta modalidade. E depois, naquela altura, basicamente todos os meninos da escola primária e não só, e mais novos, como foi o meu caso, acabamos por experimentar e acabei por seguir esta carreira. Ok. Passando então para a questão da saúde mental, o Reinaldo passou a maior parte da carreira no Futebol Clube do Porto. Como é que, jogando por um dos maiores clubes, não só a nível nacional, mas também a nível mundial, no hóquei patins, como é que lidou com essa pressão de jogar pelo Futebol Clube do Porto? Sabes que isto é tudo, na minha opinião, uma questão de mentalidade, ok? Aquilo que diferencia, na minha opinião, os bons jogadores dos grandes jogadores é essa mentalidade vencedora, a capacidade de aguentar com essa pressão. É isso que diferencia. Depois a parte técnica, a parte tática é sempre mais fácil de trabalhar. A parte da pressão é algo que é muito de cada um. Sabemos que existe uma grande pressão, principalmente nestes clubes, nos clubes maiores, nos clubes grandes, porque temos que vencer, porque não podemos ter jogos maus, muitas vezes não chega só a vencer, temos que ganhar e jogar bem, e isto, lidar com este sentimento não é fácil, mas depois acaba por, nós praticamos um desporto que é coletivo. Portanto, esta capacidade que nós temos de fazer um grupo ser mais forte do que individual e o ser coletivo, o vencer ou não vencer, acaba por, teoricamente, tornar as coisas mais fáceis, na minha opinião. E nós sempre tivemos essa sorte de ter grupos muito fortes que nos apoiávamos uns aos outros, e quando alguém tinha alguma quebra, nós tentávamos ajudar, o que fazia com que nós fôssemos uma equipa mentalmente muito forte e capaz. Ok. Não só no Futebol Clube do Porto, durante a sua carreira, sentiu algum momento que não tivesse a nível mental, se calhar no seu melhor nível, por exemplo, alguma derrota em específico, algum momento com os adeptos também que não lhe deixou mentalmente também muito bem? Sim, é normal que tenha tido momentos difíceis, não é? Porque nem sempre as coisas a título pessoal nos correm como nós queremos, temos ambições de atingir determinados objetivos que muitas vezes não conseguimos, faz parte, a derrota faz parte, o não estar bem também faz parte, mas eu acho que, como eu disse há pouco, a minha capacidade de superação era alta, e eu acabei por conseguir ultrapassar esses momentos, mas logicamente que depois temos momentos de lesão, de imensas situações que nos levam a ter quebras, e eu acho que muito dessa capacidade para ultrapassar esses momentos também tem muito a ver com as pessoas que nos rodeiam, com os valores que nós temos, com a própria infância que nós tivemos, que nos prepara mais ou menos para esses momentos, e felizmente consegui ultrapassar muitos momentos difíceis, e logicamente que as derrotas, muitas das vezes as pessoas pensam que as derrotas é a pior situação de todas. Eu acho que as lesões são as piores situações de todas, portanto a incapacidade de podermos fazer aquilo que mais gostamos, porque na derrota nós no dia a seguir já estamos outra vez a treinar e a jogar, e superamos as derrotas com vitórias. As lesões é muito difícil, porque acaba por ser períodos bastante mais longos e que nos priva de fazer aquilo que nós gostamos. Falando também da sua carreira, se acredita que nas equipas que jogou se recebeu sempre esse apoio necessário a nível psicológico e mental? É sim,
Da parte dos clubes, não. A única experiência que eu tive foi no Futebol Clube do Porto, onde tinha esse acompanhamento. Nós éramos acompanhados por um psicólogo e nós tínhamos esse acompanhamento sempre que é necessário, e não só, muitas das vezes era ele que nos procurava também. E sim, tive. Em todos os outros, não. Primeiro porque na altura em que eu joguei era pouco visível esse tipo de acompanhamento e até essa própria necessidade, ou achavam que não havia essa necessidade. Hoje em dia é algo que também tem muito a ver com aquilo que é a capacidade de cada clube, não é? Eu hoje sou treinador da Sanjonense e a dificuldade que é inserir um psicólogo na estrutura do clube é grande, porque às vezes são cêntimos ou euros que nos fazem a diferença e nós acabamos por não ter essa capacidade. Agora, logicamente que é fundamental hoje em dia termos essa possibilidade, essa ferramenta para os atletas. E falou também da Sanjonense, que atualmente está a treinar, e falando também no nível mais estatístico, 1/3 dos atletas nacionais atualmente não tem um psicólogo no nível do clube que está ou na entidade que representa. Como é que se acredita que também que a nível nacional os clubes têm essa necessidade de acompanhar também os jogadores? Ou como é que mudaram as coisas também do seu tempo e como mudou agora? Primeiro fico admirado por ser só 1/3, achei que era bem mais. Depois foi muito daquilo que eu disse na resposta anterior. Acho que é fundamental nós criarmos as ferramentas para podermos ajudar os atletas nessas vertentes, né? Na vertente psicológica, por exemplo, até motivacional e por aí fora. É o que eu digo, dentro daquilo que posso ou que poderei fazer, tento criar as condições para, mas é muito complicado muitas das vezes termos essa capacidade para. Agora penso que no futuro tudo será diferente e será integrado como um treinador normal. Problemas de saúde como a ansiedade, adições comportamentais, como por exemplo uma partida de hóquei patins, podem atingir 45% dos atletas de alta competição. Como é que pensa que os clubes podem prevenir esses problemas? E também se conhece algum exemplo na sua carreira ou até mesmo algum jogador que conhece que também tenha passado por esses momentos mais difíceis? Olha, felizmente não conheço ninguém que tenha jogado comigo, pelo menos, que tenha tido esse tipo de problemas. Logicamente que depois há os desvios e na altura do Porto nós tínhamos essa capacidade de ter uma percepção maior dos problemas de cada um, porque como o psicólogo acompanhava nós tínhamos essa noção. Eu acho que muitas das vezes acabamos por não ter a noção porque também não temos o acompanhamento, ok? E eu acho que essa é a grande diferença daquilo que existe hoje em dia para o que existia no nosso tempo. Nós no nosso tempo não tínhamos esse tipo de acompanhamento, hoje os atletas têm e por isso é que existem estes estudos e esta evolução naquilo que é o desporto. E, como eu disse há pouco, é fundamental nós entrarmos por essa vertente até para podermos acompanhar os atletas em todas as vertentes que são necessárias, porque às vezes preocupamos só com a parte física e técnica e por aí fora, e se nós mentalmente não estamos capazes, tudo o resto não vai acompanhar. A seu ver, como treinador da Sanjonense, como é que acredita que é a maneira mais fácil e mais eficaz de se lidar com um atleta mais inexperiente, um atleta mais ansioso por se estrear para a equipa principal? Olha, sim, logicamente que o mais fácil é mostrar-lhe e fazer-lhe entender que ele é capaz e que ele está capaz de fazer aquilo que está a ser pedido. Segundo, acho que basear-se muito naquilo que é o grupo, daquilo que é a parte grupal, e ajudá-la a ultrapassar um bocadinho esse nervosismo, essa ansiedade que é natural, não só nos mais novos, mas muitas das vezes também nos mais velhos. E é como eu digo, eu sou um defensor, não é que não gosto dos esportes individuais, mas sou um defensor de um desporto coletivo porque pratico desde os meus 3 anos, e acho que a forma mais fácil para ele ultrapassar essas limitações é mesmo com o apoio do grupo, com o apoio familiar, com o apoio dos treinadores, e logicamente vai bater sempre no mesmo. Se nós tivermos essa ajuda de alguém que é capaz, de alguém que tem esse tipo de conhecimento, melhor ainda. E tocar também nesse assunto do coletivo,
o Reinaldo também foi capitão da seleção nacional. Não só como capitão, também como treinador, acredita que também acabou por dar esse apoio psicológico e mental aos seus colegas de equipa e aos seus jogadores? Claro que sim, não tenho a mínima dúvida. Isto, muitas vezes o papel de capitão é subvalorizado, outras vezes não. Portanto, na minha opinião, há líderes dentro de um grupo que não são capitães, outros são capitães e não são líderes, portanto, e vice-versa. Logicamente que um líder dentro de um grupo tem um papel fundamental nessa vertente, seja para muitas das vezes elevar aquilo que é a capacidade do atleta, como outras vezes baixar aquilo que é a capacidade, porque ele acha que é melhor do que aquilo que é. Portanto, é lógico que um papel de liderança nesse sentido é fundamental, na minha opinião, e já tive muitas situações que ajudei jogadores que não estavam capazes e que aos poucos os fiz acreditar que sim, que eles iam conseguir e que conseguiram, felizmente. Por isso sim. E para terminar, queria também fazer esta questão. Há jogadores, não só no nível do hóquei, como noutros desportos, que têm sofrido muito de saúde mental, e também já falaram a público acerca disso. Outros acabaram por não ser tão fortes, acabaram por exemplo, tirar a vida. Um exemplo do Robert Enke, que jogou no Benfica. Quão importante para si é estes jogadores que têm estes problemas a nível mental? O quão importante é eles falarem com alguém, por exemplo, um psicólogo ou até mesmo alguém que acredite, que confiam? É fundamental em todos os momentos. Eu acho que o grande erro é nós guardarmos as coisas para nós. Isso muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não acontece só no desporto, acontece em todos os momentos da nossa vida, e eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade. Há pessoas que são extrovertidas e que para eles é mais fácil fazerem perceber que estão a passar um mau momento, há outras que é muito mais complicado, e essas aí é preciso ter uma atenção especial, e sem dúvida quem é capaz de o fazer e quem estuda todas essas vertentes está muito mais capaz do que outros, e que é o que eu digo, deste um exemplo que aconteceu, todos nós sabemos, e que era acompanhado por psicólogos e que tinha equipas ao mais alto nível, não só no Benfica, como na seleção, como nos clubes anteriores que teve, e acabaram por nunca conseguir ajudar. Por isso, acho que é fundamental, importantíssimo nós termos esse tipo de acompanhamento para resolver esse tipo de problemas, e também a abertura de cada um, que se nós guardarmos tudo para nós, acabamos por não dar a entender o que é que realmente se passa cá dentro. Pronto, damos assim como terminada a entrevista. Muito obrigado, Reinaldo Ventura, por aceitar o convite. E boa sorte. Muito obrigado.